família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Todos juntos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Boa noite, querida família. Boa noite, povo de Deus, povo amado. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam presentes na sua vida, estejam presentes com a sua família. É uma alegria imensa poder estar aqui com todos vocês, de forma virtual, mas na sua vida, aí na sua casa, no seu aconchego. Que a paz de Jesus também e o amor de Maria estejam presentes na sua casa. Hoje, dando continuidade a mais um encontro da Semana Nacional da Família 2020, promovido pela Pastoral Familiar a nível nacional e, claro, a nossa Pastoral Familiar diocesana não podia ficar de fora, mesmo nessa época de pandemia. A gente precisa aprender uma coisa nessa pandemia, sabe? O que a pandemia separa, que é justamente essa presença física, a tecnologia une, a oração une, a devoção, a família une. Então, isso é muito bom. Não é motivo para a gente ficar triste de jeito nenhum. E nem ficar esmorecido, porque a gente não está fazendo os nossos encontros, se encontrando com as famílias. Pelo contrário, é aproveitar esse novo normal, este novo de Deus também na nossa vida. E o tema da Semana Nacional da Família desse ano é um tema muito bonito, tirado do livro do profeta Josué, no capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso para a pessoa que está aí do seu lado, seja a sua esposa, seja o seu filho, seja o seu neto, seja o seu sobrinho, seja o vizinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje o nosso tema será família e educação. E a gente vai estar com este casal, que é um casal fantástico, né? Eles são da comunidade Mãe Imaculada. Eles estavam cantando para a gente aí antes da gente começar, né? Preparando o nosso coração. E eu tenho a alegria de chamar o casal Marcos e Fátima para participar conosco dessa live da Semana Nacional da Família 2020. O tema nosso hoje, família e educação. Boa noite, meus queridos. Boa noite, padre. Boa noite. Como estão? Tudo bem por aí? Tudo na paz de Deus. Ah, que coisa boa. Marcos e Fátima, então, nós vamos fazer o seguinte, a gente quer um pouquinho que vocês contem a história de vocês, né? Como tudo começou,
o que cada um faz, o papel que cada um desempenha, não é? A estrutura familiar de vocês, se tem filhos, quantos, não é? Se puderem também falar um pouco mais da comunidade Mãe Imaculada, a qual vocês são os fundadores desta comunidade. Então, se vocês puderem contar um pouquinho a história de vocês, a gente fica bastante feliz. Lembrando que tem muitos casais, muitas famílias participando conosco, não é? Deixando seu comentário, justamente através da nossa fanpage da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro. Boa noite. Boa noite. Queridos irmãos, eu quero agradecer, né, a Deus, agradecer à Pastoral Familiar, né, na pessoa do Padre Diego, e também desse casal amigo nosso, que a gente gosta muito, né, que é a Edileuza e o Binaldo. Né? E é uma alegria estar aqui para poder compartilhar um pouco com as outras famílias. Bom, começando assim, em relação a nós, né? Nós nos conhecemos num grupo de oração, né, em Salvador, chamado Nossa Senhora Porta do Céu, um grupo carismático. E aí nós nos conhecemos lá, e depois de um bom tempo, né, como irmãos em Cristo, foi que a gente começou a namorar, né? Namoramos 3 anos e 2 meses, e aí depois nós nos casamos, e temos 22 anos de casados, e temos 3 filhos. Temos Felipe, 22 anos, ou 21 anos, desculpa, 21 anos. Temos Tiago, 14, e temos o Pedro, de 12 anos. Eu trabalho na área da educação, né? Sou professora. Marcos também é professor, mas no momento ele está atuando mais em outra área. Então, a educação já faz parte, né, da nossa vida profissional e, claro, né, da nossa vida pessoal também, já que a gente tem essa missão de educar, né, recebida por Deus, de educar os nossos filhos, né? E também foi tanta coisa, Padre, que ela se esqueceu. Né? Mas, antes de começar a falar, eu quero mandar um abraço também para todos os casais da Pastoral da Família, da Diocese inteira, porque eu sei que tem muita gente participando, muita gente assistindo, e é uma honra para nós podermos estar aqui, uma satisfação por estar fazendo essa parceria nessa noite com o senhor, Padre Diego. E aí, Fátima é juazeirense, eu sou soteropolitano, né? E aí a gente se encontrou lá em Salvador, e depois que nos casamos, depois de um tempo, nós viemos para cá, para Juazeiro, onde nasceu a comunidade Mãe Imaculada, no qual nós fazemos parte, somos os fundadores da comunidade. A comunidade Mãe Imaculada não tem muito segredo, né? Nosso trabalho é trabalhar com a igreja, né? Nosso carisma está ligado à Nossa Senhora, e por meio da intercessão dela, que nós queremos viver a vida nova em Cristo. Então, nós, irmãos que somos da comunidade Mãe Imaculada, somos chamados a isso, a viver a vida nova em Cristo nessa sociedade que nós estamos, né, nesse meio secular, mostrando a cara, o rosto de Jesus para as pessoas, né? E aí nós trabalhamos com a igreja, servimos na igreja, temos a nossa sede, que fica aqui no centro, né, onde nós fazemos o trabalho de evangelização, trabalhamos também com catequese, trabalhamos com crisma, trabalhamos com casais, com jovens, né? E naquilo, como eu disse antes, naquilo que a igreja vai nos pedindo, sem escolher o serviço, até porque a gente sabe que são muitas coisas, muitas demandas da igreja, e a gente está sempre disposto a ir naquilo que ela nos pede. Eu acho que tem uma pergunta que todo mundo queria fazer. Eu sou curioso, então eu vou compartilhar da minha curiosidade. Como foi que surgiu a iniciativa de fundar esta comunidade? Na verdade, eu volto muito, às vezes conversando com outros fundadores em encontros nacionais, quando a gente está nesses encontros, a gente se lembra muito daquela passagem de Jonas, Padre,
onde Deus dizia a ele que ele tinha que sair e anunciar, e ele ficava com medo e queria se esconder. Então, quando a gente chegou aqui, a gente começou a participar de um grupo de oração, e foi um tempo muito bom, um tempo de reestruturação desse grupo na época, mas Deus sempre nos chamou, a mim e a Fátima, a vivermos uma vida mais entregue, uma vida, como nós dizemos na comunidade, uma vida consagrada, uma vida entregue mesmo, sabe? Nos doar sem medida, mesmo sendo família, tendo as nossas realidades de casal, de cuidar de filho, mas assim, a gente sempre quis se entregar a Deus com radicalidade, com toda a firmeza. E aí, isso só foi pulsando dentro de nós, até que 15 anos atrás, que a comunidade fez 15 anos agora, 15 anos atrás, esse chamado, esse desejo de Deus, foi apertando dentro de nós, e quero dizer que, como Jonas, eu tentei fugir muitas vezes, não foram poucas as vezes, né? Eu gosto muito de que as pessoas digam, Marcos, faça isso, Marcos, vá por ali, Marcos, né? Mas pensar em cuidar de um povo, pensar em estar à frente de uma obra, nunca foi a nossa intenção isso. Mas quando vem esse chamado de Deus, ele é muito forte, ele é maior do que nós. Deus fala com muito mais força, né? E aí nós, nesse tempo, ainda era Dom José Geraldo, nós fundamos a comunidade. Para nossa alegria, com pouco tempo de fundada, se não me engano, 2 anos de fundada, ele reconheceu canonicamente a comunidade. Então, a comunidade tem o direito canônico diocesano, a nível diocesano. Então, assim, para nós foi uma confirmação de Deus, né? E nesse tempo todo, né, claro que na caminhada a gente tem dificuldades, a obra é testada, a gente passa por uma coisa e por outra, mas graças a Deus nós estamos fazendo agora 15 anos com firmeza, e temos muito mais motivos para agradecer a Deus que ficar olhando para trás e dizendo... Vocês estavam falando dos filhos, né? Então, assim, para vocês que são fundadores desta comunidade, e eu sempre lembro de um dizer que falam isso, eu super concordo com esse tipo de frase, com essa frase. As novas comunidades parece que é a nova primavera da igreja. Parece não, é a nova primavera da igreja, né? Eu vejo com uma riqueza muito grande de carismas, de pessoas que, por exemplo, às vezes, né, não é o caso da comunidade da Imaculada, é uma comunidade de aliança, não é? Não é comunidade de vida. Mas há essa presença, né, do carisma em diversos setores da sociedade. Então, isso ajuda bastante, inclusive, a formar homens novos e mulheres novas, né, discípulos e missionários de Jesus Cristo. No começo da sua apresentação, você falou, a gente está disponível para onde a igreja precisar de nós. Então, isso é fundamental, não é? E também ter a capacidade de saber que é uma menina de 15 anos, mas que já tem uma boa história. E além da paternidade biológica que vocês exercem sobre os seus 3 filhos, tem a paternidade espiritual também. Porque há um pensamento, meus amados, que também nos acompanham, de achar que o pai é pai ou a mãe é mãe, somente se gera. Mas o coração também gera, a espiritualidade também gera. Então, isso é extremamente importante, né? Essa paternidade espiritual, essa paternidade do coração, não é? Eu não gosto de ouvir, muitas vezes, quando diz assim, eu tenho um filho, tenho não sei quantos irmãos, mas um é de criação. Sim, o de criação é filho também, né? Foi adotado, mas foi também formado, criado, gerado no coração. O coração gera também, né? Então, isso é bastante importante. E, claro, né, saber que há os desafios. Então, a gente precisa desmitificar essa ideia de que pessoas de igreja não passam por problemas. Pessoas de igreja não têm dificuldades, né? Como você falou nesse instante, a comunidade é provada, né? Faz parte da vida cristã, né? A gente passa sempre por provações. Todo mundo passa por problemas, né? A questão é o que a gente vai fazer com ele. Se nos dão um limão azedo,
se a gente vai chupar esse limão e sentir o amargo na boca, ou a gente vai juntar vários limões azedos, fazer uma boa limonada, não exagerando no açúcar, por causa da glicose, e aí tomar este limão. Não é? Isso é algo de extremamente importância para a vida do cristão, não é? Mas vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Então, Fátima, você também trabalha com educação, Marcos também, no mesmo estando em outra área, não deixa de ser um trabalho também voltado para a educação, né? E sem contar que eles ainda têm São João Bosco como um dos patronos da comunidade, ou é o patrono da comunidade? É um dos patronos. Pronto, é um dos. Então é São João Bosco e quem é o outro? São Francisco e São José. Muito bem. E Dom Bosco, que era esse... Eu sou até suspeito em falar de Dom Bosco, porque sou apaixonado, é um dos meus santos de grande devoção. Não é? E Dom Bosco que fazia esse trabalho perfeito de educação, né? De educar com o coração. Isso é extremamente bonito. Então, quais os valores que vocês, né, nesses 22 anos de casados, quais os valores que vocês passam para os seus filhos, tanto os filhos biológicos quanto os filhos espirituais? Acima de tudo, os valores cristãos, né? Os valores da fé, valores cristãos e morais, né? Mas, principalmente, a fé católica, né? Nós somos apaixonados pela nossa fé, nós temos convicção da nossa fé. Então, tanto na nossa casa, na educação dos nossos filhos, também como missionários, nós passamos esse amor por essa fé, né? Essa fé que temos histórias diferentes, né? De encontrar essa fé, mas que ela é algo muito forte na nossa vida, né? E é uma convicção, é uma certeza, né? Uma certeza até amor, uma certeza eterna, né? E a gente tenta passar isso. Eu, desde pequena, eu fui criada, né, nessa fé católica, né? Já foi semeada desde pequena no meu coração essa fé. Marcos já teve outra experiência, mas depois, em um determinado momento, né, ele se encontrou com essa fé católica, se apaixonou, né, por Jesus, pela Igreja de Cristo. Então, nós temos isso em comum, né? E passamos isso para os nossos filhos, né? Esses valores. Procuramos educá-los passando, não assim como algo que seja forçado, né? Mas algo que é a verdade, né? A verdade do nosso coração, da nossa vida, e com o nosso testemunho. A gente procura motivá-los, né? Impulsioná-los, né? A ter também essa experiência que a gente teve e tem, né? Todos os dias. E através do nosso testemunho a gente passa, né? Essa verdade, né? Que nós vivemos da nossa fé. E a gente, essa pergunta que o senhor fez é muito, muito interessante, padre, porque esse sentimento de paternidade, não de possessão, mas de paternidade, ele, quando nós somos missionários, a gente acaba tendo, porque Deus nos manda para pessoas diferentes, lugares diferentes, né? E de modo especial, na nossa realidade de comunidade, nós temos pessoas que nós, na comunidade, nós temos, apesar de sermos comunidade de aliança, nós temos uma vida muito em comum, né? Laços muito fortes que são criados, e surge, a partir daí, uma grande preocupação, um grande zelo pela vida dessas pessoas, pelos filhos deles que vão surgindo. Então, pra você ter ideia, lá na comunidade a gente já tem grupo de criança que já tem os filhos dos membros da comunidade. E isso é importante. Mas uma coisa que eu faço uma reflexão agora, assim, que a mesma responsabilidade que muitas vezes a gente tem lá fora, no trabalho de evangelização das pessoas, dos filhos que Deus nos dá lá fora, nós temos que ter também dentro das nossas casas. Às vezes a gente acaba
Eu gosto muito de lembrar do grito de João Paulo II, do seu papado, a respeito da família, né? E João Paulo II muitas vezes dizia que é, a família precisava ser recuperada, porque na família, o problema de tudo está acontecendo lá dentro da família. O problema da sociedade está acontecendo dentro da família. E nós que somos professores, porque eu saí agora, tenho 10 anos que leciono, aí por opção deixei agora, esse ano, mas nós que somos professores, nós sabemos, a gente vê no dia a dia da vida das crianças, dos adolescentes que passaram por nossas mãos, que o problema, muitas vezes, dele está lá dentro da casa. E uma preocupação que a gente tem muito aqui em casa, porque, de modo geral, nós, pais, temos uma preocupação muito grande de formar um filho para o cotidiano, né? A faculdade, a profissão, para que ele não passe fome lá na frente, para que ele tenha uma vida boa, enfim. E, às vezes, a gente não olha o que é mais importante, e aquilo que João Paulo II dizia. Porque se a gente formar um bom cristão, nós teremos um bom cidadão. As faculdades, Fátima teve a graça de fazer 2, eu fiz 2, terminei já 2 graduações e já comecei outra agora, né? E a gente vê que na faculdade, a faculdade muitas vezes não tem conseguido formar nem bom cidadão, né? Forma um tecnicista, uma pessoa que sabe cuidar da profissão, mas não forma aquela pessoa que vai cuidar do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente não pode se esquivar. Isso eu digo para mim, para Fátima, e também para os meus irmãos casais que estão escutando. Nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade. Por quê? Porque eu fico pensando, viu, padre? Não sei se é loucura minha, mas eu acho que toda vez eu fico pensando na pergunta que Deus vai me fazer quando eu chegar no céu. Você cuidou dos seus filhos? E talvez a resposta que muitas vezes a gente vai ter é dizer assim, não, eu cuidei, eu paguei uma faculdade, eu paguei uma boa escola, mas, na verdade, no fundo da pergunta, Deus vai estar perguntando se a gente cuidou, se a gente ensinou a fé, como a gente via muito isso no Antigo Testamento, né? Então, só para fechar a pergunta, aqui em casa a gente entende isso, que se nós formarmos homens de Deus, porque aqui a gente só teve homem, né? 3 homens. Se nós formarmos homens de Deus, nós teremos grandes profissionais lá fora. Nós teremos homens vocacionados lá fora. Então, nós casais, não podemos nos esquivar de uma obrigação que é nossa, ensinar os nossos filhos na fé, né? É dizer, quando meu filho crescer, porque às vezes a gente encontra isso na nossa igreja, irmãos, casais católicos, né, que dizem assim, não, quando ele crescer, ele decide qual vai ser a fé dele. Não, meus irmãos, não pode ser assim. Vamos olhar lá no Antigo Testamento e a gente vai ver que a fé do pai e da mãe era passada para os filhos. Então, aqui em casa, por exemplo, nós não somos a perfeição, mas é só aquilo que tem dado certo para a gente, que a gente queria partilhar, né? E aqui em casa a gente procura ensinar os meninos a rezar, ensinar a fé, ler a palavra. Padre, não foi fácil, porque o senhor sabe como são os jovens. Quando a gente chamava, vamos reunir a família para rezar. Parece que eles têm muito mais atividade do que a gente, né? Hoje eu não posso. Hoje eu não vou fazer isso. Eu tenho tempo agora. Mas aí, principalmente Fátima, eu dou esses méritos todos a ela, porque ela sempre insistiu, olha, vai dormir, vai ler a palavra de Deus, né? Vamos rezar o terço agora, vamos rezar o terço da misericórdia. E o que a gente percebe hoje, a gente já colhe frutos. E o que a gente percebe hoje é que quando a gente diz assim, vamos rezar, eles já se juntam, já correm, ou até já gritam, vamos rezar, está na hora de rezar. Então, eu acho que a gente precisa estar plantando isso na nossa casa e na nossa. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes que vocês falaram.
Pode dizer, Fátima, pode dizer. Não, só completando, né? Porque a gente trabalha com catequese na comunidade, crianças e jovens, né? E a gente vê muito uma realidade muito triste, porque a gente tenta passar para eles, como filhos, né, espirituais mesmo, né, essa verdade da fé, esse amor a Deus, o amor à igreja, a vida de oração, os valores cristãos. Mas quando alguns deles, né, chegam em casa, eles se batem com outra realidade, com outro testemunho, né? Então, o testemunho do pai e da mãe, ele é fundamental. Ele é fundamental. Claro que a gente deve semear a palavra de Deus, mas é muito triste saber que quando ele chega na realidade, né, familiar, ele se bate com o contrário, né? Ele se bate com o pai, a mãe, que não valoriza aí a Santa Missa, que não entende a importância da oração, né? Mas também, por outro lado, Deus muitas vezes expulsa, né, a criança ou o jovem, né, para ir despertando também para as coisas de Deus. A minha primeira experiência de seminário foi com os salesianos de Dom Bosco. Primeiro eu estudei no Colégio Diocesano de Dom Bosco, então já não tinha um carinho muito grande por ele. Quando eu estudava em Petrolina, fiz todo o meu ensino fundamental 2 e médio lá. E depois eu fui para os salesianos. E lá, quando eu cheguei, tinha 18 anos, a gente já ia para o campo de missão. Esse campo de missão era a escola. Era uma obra social que hoje não tem mais, infelizmente. Ela não existe mais. Mas a Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios. E aí eu fiquei responsável pela formação do serviço de orientação religioso da escola, que seria promover essas atividades orantes e passar valores cristãos e humanos. Mas, assim, eu me sentia no sonho de Dom Bosco, as feras, aquelas feras todas, né? Que depois ele queria bater e calma, João, com mansidão, não com porrada. E aí eu cheguei numa turma, que era uma turma de adolescentes, jovens, era a turma mais problemática da escola, né? Todo mundo falou assim, olha, Diego, você vai se ferrar, porque é uma turma terrível. E eu fui e consegui, claro, teve que botar um pouquinho de disciplina. Então, a primeiro contato que a pessoa tem comigo, a pessoa já pensa que eu sou uma pessoa extremamente mais chata do que sou, sério, extremamente sério. Então, eu fui fazendo esse trabalho. E eu pedi uma redação para eles. E a maioria me entregou desenhos. Eram desenhos extremamente sofridos. Era desenho com aquela cara da morte. E eu fiquei sem entender aquilo ali. Eu precisava ler a vida deles através do desenho. E eu fui conversando com outras pessoas técnicas em educação, porque eu não era e não sou também formado na área de educação. Mas eu percebi que, com o tempo, a maioria daqueles jovens que eram tanto bagunceiros na sala de aula, quanto violentos no esporte, eram jovens que tinham uma realidade familiar totalmente sofrida. E depois eu fui escutando um pouquinho o que eles diziam, né? Olha, meu irmão, eu estou triste hoje. Por quê? Porque meu pai está preso no Aníbal Bruno, que é o presídio lá do Recife, né? Ou a menina que via, a minha mãe sai de madrugada para trabalhar. Então, já se tem noção um pouco do que seria o serviço da mãe. Ou eu vejo minha mãe apanhando do meu pai, ou do meu padrasto. E tantas outras questões sofridas. E vocês terminaram entrando já nessa questão. Pelo fato, Fátima, de você estar totalmente imersa na educação. E quando eu morava no João Paulo II, quando eu fazia o estágio diaconal, e depois fiquei ainda quase um ano lá como padre, foi ótima a experiência que eu tive com as escolas. E as professoras diziam, às vezes, que não sabiam o que fazer com os alunos mais problemáticos que tinha nas escolas e nas creches. Eu dizia, é simples, vai ver um pouquinho como é a questão da família. E aí depois encontrei uma que foi na igreja conversar comigo e ela falou, diácono, de fato, na época era diácono, de fato, aquela situação de dor que eu vejo nos meus alunos é uma situação de família horrível.
né? Então, Fátima, você que está mais dentro da escola, é para o Marcos também, porque ele disse que se licenciou agora, mas tem muita experiência na área da educação. Como é que você vê essa relação família-escola? Porque antes era assim. Para a gente entrar na sala de aula, eu sou desse tempo, eu só tenho 36 anos, mas eu sou desse tempo em que, para entrar na sala de aula... Oi? Um menino. É nada, já estou Seu velho, cabelo menino. branco. Eu sou desse tempo e era uma escola pública, não era uma escola confessional. Só que a gente só entrava na sala depois de rezar, o Pai Nosso, Ave Maria, a oração hoje na guarda. Depois a diretora falava alguma mensagem, tipo Bom Dia de Dom Bosco, e a gente ia para a sala de aula. E havia uma relação interessante entre a escola e a família. Né? Eu estou falando de família, de uma escola que não era confessional. Então havia essa relação, não é, da família. Por exemplo, eu era um aluno um pouquinho agitado e quando eu me reunia com uns, então a gente tocava o terror. Eu não vou dizer que eu era santo a vida inteira, porque não sou e nem fui. Estou buscando. Então, lá, imediatamente chamava minha mãe. Minha mãe chegava e conversava na linguagem dela, que às vezes era a linguagem que me formou também, me ajudou a ter caráter, né? E como é que vocês veem hoje, nos dias de hoje, eu estou falando mais de 20 anos atrás, mas como que vocês veem essa relação família e escola? É uma realidade muito triste mesmo. Deu uma pausa. Pronto. É uma realidade muito triste, porque hoje a família realmente ela está totalmente desfigurada, né? Ela está totalmente ferida, né? Destruída, né? E eu tive uma experiência assim terrível, né? De coisas assim de abuso sexual, né? Dentro da família, de alunos, né? Vítimas disso na infância, desde a infância até uma parte da adolescência, problemas de alcoolismo, né? Problemas também de abandono, muitos não têm esse referencial, pai e mãe, né? Mora com os avós, né? E também da violência doméstica, de problemas também de saúde mental, é uma realidade assim terrível, terrível, porque às vezes a gente se sente impotente, triste, porque não tem como você não terminar absorvendo, né? A gente termina absorvendo aquele aluno que abre o seu coração e relata, né, coisas assim inacreditáveis. Já ouvi coisas assim terríveis, né? A primeira vez que eu vi foi em Salvador, na escola de Salvador, na periferia, uma menina de 13 anos, né? Que ela faltava demais à escola, e aí eu pedi para fazer uma atividade para falar de algo que tinha marcado a vida dela, né? E eu estava no início, né? No início da profissão, eu nunca tinha ouvido esse lado, né? Sofrido deles. E aí a menina faltava muito e eu não sabia por quê. E aí ela fez e trouxe para eu ler, né? Falando algo que tinha marcado a vida deles. Quando eu comecei a ler, ela estava falando justamente de abuso sexual, né? E com 8 anos, ela foi abusada pela primeira vez, ela tinha 13, e ela era abusada pelo padrasto, né? Todos os dias à noite. E a mãe trabalhava à noite e ela ficava com o padrasto. Eu fiquei assim, em estado de choque, né? Eu só virei assim para a menina e perguntei: isso é verdade? Ela disse: é. Começou a cair as lágrimas. Eu não sabia o que fazer, né? Daí eu pedi licença à turma, que eles continuassem fazendo, e saí para conversar com ela. Né? Foi assim um choque, eu não conseguia dormir, né? Eu ficava sempre pensando nessa menina. Né? Eu procurei ajudar, procurei, né,
parte pedagógica da escola para entrar em contato com a família, para resolver. Depois, ela disse depois que tinha resolvido, mas depois ela saiu da escola. Né? Eu não sei, eu entreguei a Deus, né? Mas, para mim, foi o primeiro impacto que eu tive com essa realidade triste e sofrida das famílias, né? E foi um choque que eu não conseguia dormir de noite, só pensando naquela menina, né? E depois, com o passar do tempo, né? Eu não fui me acostumando, mas eu fui vendo que cada vez mais a realidade era muito triste, é muito triste. Então, a gente lida realmente, quem trabalha na educação sabe que a gente lida com uma realidade muito sofrida nas famílias, muito sofrida. Padre, uma coisa que eu acho importante, porque nós sabemos que tem muitos casais, muitos mesmo, que são da área da educação. E eu costumo dizer que a gente precisa fazer a diferença lá também. Né? Ser cristão não é só no momento que a gente está na igreja, no momento que, enfim, mas é também lá na nossa realidade profissional, a gente precisa mostrar que nós somos homens e mulheres de fé. E é interessante, na experiência de Fátima, na minha também, porque a gente conversava muito sobre isso, diante do sofrimento que a gente percebia nos nossos alunos, nós buscávamos fazer a diferença, né? Porque, normalmente, não é fácil você dar aula em algumas escolas, principalmente na escola pública, né? E é justamente por isso que eles já vêm tão maltratados, a vida tem castigado tanto, e às vezes eles chegam na escola para despejar aquilo lá dentro, e eles querem despejar aquilo em alguém. Né? E assim, na minha experiência de sala de aula e na experiência de Fátima, quantas vezes esses jovens perceberam em nós alguma coisa diferente e vieram até nós para falar da sua realidade de vida, do seu problema, né? Só para resumir bem rápido, uma situação que um dia me chocou muito, né? Porque eu sempre procurava me impor na sala de aula, né? Eu acho que a altura também ajudava muito, né? A me impor na sala de aula. Né? E aí eu entrei numa sala difícil, porque eram os meninos que, a maioria dos meninos era aqueles da Casem, né? Casem, parece, lá de Petrolina, os meninos que estavam recolhidos, né? Os menores, né? Infratores. E aí... os menores infratores. Isso. E aí eu peguei uma turma assim pesada, né? E chegou um menino um dia, era novo, e ele começou assim bagunçar na minha aula, terrível, né? E aí eu ia me impondo, eu disse assim, olha, você está bagunçando, você precisa falar baixo, por isso não. E aí ele disse assim, quem é que vai me fazer falar baixo? Aí eu disse assim, olha, você pergunte à turma quem eu sou, porque eu acho que você não me conhece ainda, por isso que você está falando assim, com essa valentia toda. Aí a turma, rapaz, fica quieto, professor é jogador, não sei o quê. Mas aí o que acontece? Ele disse, eu disse, eu vou tirar você desse lugar. Ele disse, não tira. Eu digo, tiro. Não tira, tiro. Aí, enfim, eu tirei. E no final, quando a aula acabou, que ele já ia saindo, eu chamei ele para conversar. Eu disse, rapaz, eu lhe ofendi, eu falei alguma coisa que você se chateou, porque você me tratou tão mal. E aí o menino começou a chorar, um rapazão, e começou a me contar algumas histórias que ele teve na vida. E uma das que me emocionou tanto, que ele disse que um dia ele deixou cair alguma coisa no chão, a mãe pegou no dedo dele e começou a apertar, até que o dedo dele ficou mole e quebrou. Então, são essas... É esse material humano que nós pegamos. Então, são essas pessoas que aquela família que talvez não tenha culpa, porque se você for pegar a geração dos pais, dos avós, né, trataram mal também aquelas pessoas e é o que chega. Mas eu entendo, padre, eu particularmente, eu não sou daquelas pessoas que pensam assim, tá tudo acabado, não vai resolver, né? Eu acho que tem como resolver, e Dom Bosco ensina muito isso a gente. Os jovens que Dom Bosco, na comunidade Imaculada, eu digo, Dom Bosco, você veio para cá e trouxe a sua realidade para cá, porque a gente recebe muitos
muitos jovens, muitas pessoas difíceis, muitos jovens difíceis, né, na comunidade Mãe Imaculada. E era o que Dom Bosco recebia. Então, enquanto todo mundo dizia, Dom Bosco, esse jovem não vai dar fruto para o Senhor, ele dizia, ele continuava firme. Então, à luz do que pensa Dom Bosco, a gente também precisa, na nossa vida, eu digo isso para a gente, mas também para os irmãos que também são professores, né, dos casais, nós podemos fazer a diferença. Talvez a gente não consiga fazer com muitos, mas com alguns, certamente, cara. A gente tem alunos que ligam para a gente, que falam com a gente, professor, e aqueles alunos que eram problemas, e que hoje, graças a Deus, a gente, de alguma forma, pôde ajudar. É importante porque esse tipo de reflexão não vai apenas na... Tem muitos aqui que, com certeza, são professores, trabalhando na área da educação. Dom Bosco dizia assim, que todo jovem, por mais difícil que fosse, ele tinha a corda sensível do aprendizado. Bastava quem estava formando fazer balançar essa corda sensível do aprendizado. Então, é isso que você está dizendo, assim, eu não quero ter a ideia de dizer que está tudo acabado. E é uma coisa que a gente ouve muitas vezes de muitos cristãos. Esse mundo não tem mais jeito não, padre. Sabe? O cão tá solto no mundo. Ou é fim de mundo e tal. E é chato quando a gente escuta isso também de pessoas de fé. Agora, por exemplo, quando você fala essa relação família-escola, o quanto é importante não é forçar a criança, ou o jovem, o adolescente, a seguir a caminhada de fé. Não, quando ele crescer, eu vou deixar escolher. Poxa, eu tinha um professor de direito canônico que dizia assim, justamente quando a gente foi estudar sobre a questão do direito canônico no sacramento do batismo. Se você vai esperar que seu filho atinja uma idade para que você batize, então você não é feliz nessa fé que você diz que abraça. Então, é necessário. E outra coisa também, o papel de vocês está claramente dito diante desse testemunho, diante desse bate-papo, que há uma diferença grande entre o professor e o educador. Não é? O professor está preocupado com a conteudística, ele tem que fazer com que aquele conteúdo ali seja para o ano inteiro e tal. O educador não. O professor ele dá um 0 e atesta que você não estudou. O educador ele vai atrás de saber por que esse 0. Está acontecendo o que com você? Por que você está bagunçando na aula? Por que você está tirando a atenção dos seus colegas? Não é? E a gente saber que, gente, não adianta. Pode ser redundante, pode ser repetitivo, mas é uma verdade. São João Paulo II já dizia isso. O futuro da humanidade passa pela família. E não é um passar, tipo de passar numa calçada correndo, de passar numa faixa de pedestre. Não, é um passar de fato de vivenciar. E tanto vocês como educadores de conteúdos formativos do currículo escolar, como educadores da fé, que vocês também fazem um belíssimo trabalho de catequese, vocês chegam a lugares que os pais não chegam. Vocês sabem de coisas que o pai não sabe, a mãe não sabe, o irmão mais velho não sabe. Por quê? Porque eles vão criando uma relação de confiança em vocês. Então, se aquele jovem que você conversou depois e ele se desagou em lágrimas e disse a realidade, né? Porque eu estou bagunçando por causa disso. Então, tem algo concreto diante disso. Né? E a gente saber que muitas vezes a gente chega em lugares, como educadores, como formadores, a gente chega em lugares que os pais não chegam, que a família nem sabe. Eu já vi casos de família que o pai ficou agoniado quando soube que a filha estava usando drogas, ou que descobriu que o filho estava numa depressão profunda. Então, esse tempo de pandemia, ele também trouxe para a gente um lado positivo, que foi o de vivenciar as relações em casa. E saber também que, pelo fato de vocês são extremamente católicos e terem os filhos de vocês, não adianta querer blindar, porque eles vão saber de determinadas coisas no convívio social. Eu estava até vendo vendo uma entrevista de um casal que tinha saído da Canção Nova, e eles defendendo o homeschooling, né? Esse fato da criança ser formada dentro de casa e tal. Você vai criar a criança numa bolha, e quando ela precisar sair desta bolha, ela vai encontrar um mundo cheio, nem sempre que todo mundo diz amém, nem sempre que todo mundo diz aleluia, e nem sempre que todo mundo vai à missa aos domingos.
Então, vai encontrar uma realidade bastante cruenta, bem cruenta. E aí não é blindar, mas é, através desses valores, ter a capacidade de mostrar o que é certo e o que é errado à luz da fé. Eu creio que o grande segredo, e aí vai uma conversa para todos os pais e mães que nos acompanham, que estão aqui ligados em nós, plugados em nós. Todo pai e mãe, ele tem um potencial que às vezes ele não sabe que tem, que é de evangelizar os seus filhos. Basta querer. É ter tempo para isso. Né? Você que é gestor de escola, por exemplo, que fica fazendo reunião de pais e mestres, qual é o fundamento da reunião de pais e mestres? Para saber se o menino está dando trabalho. Não, não é apenas isso. Não é só isso. É ir além. É poder dizer para aqueles pais também, você fazer um momento de evangelização. Por isso que eu concordo com essa dinâmica que vocês têm de comunidade de aliança, porque os membros da comunidade Mãe Imaculada, eles estão aí nessa sociedade que está doente, está corrompida, estão sendo luz. Então, há luzes, gente, há luzes, muitas luzes acesas. Nós não estamos num túnel escuro em que a gente não vê iluminação. Por mais tosca que seja a realidade que a gente está vivenciando com esta pandemia, com a situação de país, de mundo que a gente encontra, há luzes, muitas luzes acesas. E não é só uma luz no fim do túnel. É saber que se alguém chega no fim do poço, lá tem uma mola propulsora que traz você de volta. E é a esperança, é a fé. Nós devemos ser portadores da esperança. Papa Francisco já dizia nos seus documentos, não é? A alegria do Evangelho, a gente ter a coragem de falar alegremente, com esperança, sobre fé para as pessoas. Não são coisas óbvias. O mundo já sabe disso, sabe não. Muita gente não sabe ainda. Por isso que a gente precisa insistir. Diga lá, Marcos. Não, só estava coçando a careca. Mas essa sua fala é fantástica, fantástica. Eu estava aqui me deliciando com a sua fala, porque e pensando também, né? Uma coisa que surgiu no meu coração é que nós, né, que somos família cristã, católica, né, de modo especial aqui agora, a gente precisa, seja no ambiente familiar, e isso é educar também, como também no ambiente lá fora, no nosso caso, na nossa vida profissional como educadores, também na nossa realidade de comunidade Mãe Imaculada, a gente precisa mostrar que é uma maravilha ser família. Porque muitos jovens, padre, não querem mais ser família, não querem mais constituir uma família. Quantas meninas nas escolas a gente vê dizendo isso, quantos rapazes dizendo não quero casar, não quero ter família, enfim, e aí fica tendo, né, a gente tem vários alunos de 12, 13 anos, 14 anos que têm filhos, e aí os avós vão cuidar, e a gente sabe como é importante, e os pais que estão aqui ouvindo, eu tenho certeza que sabem muito disso. Ontem eu vi aquele casal, 40 anos, né? 42 anos, certamente sabe muito mais do que a gente aqui, dizendo da importância da gente testemunhar isso para os nossos filhos, né? O testemunho para os nossos filhos, mas também para as pessoas lá fora. É bom ser família, é bom formar família, é bom gerar uma família nova, uma família diferente, né? A gente percebe muito isso nas relações que os nossos filhos, por exemplo, o Felipe está aqui do lado tocando, acho que vocês estão ouvindo o violão, é um jovem normal, eu costumo dizer que é um jovem normal, um jovem que sai com os colegas dele, um jovem que vai no restaurante com o colega, um jovem, né? Mas tem muitas coisas que ele também não faz, porque o testemunho que a gente deu para ele, né? E não só vivendo e também falando, ensinando, não obrigando, mas mostrando o que é bom, o que é correto. E hoje a gente tem tranquilidade quando ele diz, eu vou para casa dos meus colegas, e às vezes tem muito amigo que estudou a vida toda em Petrolina, e então tem muitos amigos lá, e a gente tem a segurança de que ele está fazendo coisas positivas, né? Então, nós precisamos muito disso, mostrar, não só guardar dentro de nós, né?
como é bom ser casado com Fátima. Não, mas deixar que as pessoas vejam isso, como diz lá vejam como eles se amam, mostrar como a gente é feliz por ter constituído uma família e mostrar também lá para aqueles jovens, onde a gente leciona, aqueles jovens que a gente recebe na comunidade, que o pai está preso, a mãe depende de droga, enfim, são tantas realidades, mostrar lá que é muito bom ser família, e que não é pelo fato do pai dele, da mãe dele, não ter dado uma família adequada, que ele não vai poder gerar uma família nova, filhos novos, né? E a gente já vê isso, né, Padre? A gente tem muitos testemunhos de pessoas que tiveram uma vida totalmente transviada, né, como se diz, e hoje levam a família de forma correta, né? Eu mesmo, a minha vida não foi muito certa, não, lá atrás, na juventude, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela Imaculada que foi me buscar, né, nós podemos hoje viver de forma como a igreja nos ensina, como a mãe igreja nos ensina. Só confirmando, só colocando que falou de que muitos jovens hoje não querem se casar, né? É uma realidade. E aí eu lembrei, né, no documento que o Papa Francisco fala sobre o amor na família, tem uma parte que ele fala da importância, né, desse testemunho do matrimônio em Deus para os jovens, né? Ele coloca que os jovens, eles anseiam, eles desejam ver esse testemunho de um casamento, né, consistente, de um casamento que flui o amor, né, que é edificado no amor, né? Então, a gente, com a nossa vocação, pode não só impulsionar os nossos filhos, né, educar os nossos filhos para constituir uma família, se assim for o estado de vida que o Senhor chama, né, mas também outros, né, porque, como o Papa Francisco fala, que os jovens, eles anseiam por esse testemunho, esse matrimônio feliz, esse matrimônio sólido, né? Com certeza. Cecília e Socorro estavam aqui dizendo, a gente está assistindo vocês. Foi um papo muito bom também. E os detalhes da história deles, acho que é bem interessante. Agora, a gente terminou respondendo já a segunda pergunta com essa conversa, graças a Deus. Mas cadê o Felipe? Está aí? Está aqui do lado. Tá aqui. Coloque ele na tela, por favor, para todo mundo conhecer. Cadê? Ó, ali. E aí, Felipe, beleza? Bem, padre. Oh, muito bem. Aí o Marcos estava dizendo assim, ele é um jovem normal, né, gente? O Marcos falou isso, assim. E São João Paulo II também dizia isso, né? Precisa de santos que usem calça jeans, que toquem violão, que usem tênis, que vão para shopping, que vão para cinema, que joguem bola, não é? Que estejam nas universidades. Porque a gente pensa que a fórmula da santidade se encontra em abduzir a gente da nossa realidade. Aí não seria uma caminhada cristã, seria um marciano nos pegando e levando para outra realidade. E, na verdade, não é assim. Não é? Então, por exemplo, esta família que a gente tem hoje, não é? Conversando com eles hoje, essa família também é chamada à santidade. Os pais de Santa Teresinha também chegaram aos altares. Para você, acha que santidade é coisa só para celibatário e consagrado? Não é, não. Não é? Você também tem a obrigação. Quando Jesus diz assim, sede santos como o vosso Pai do céu é santo, nós precisamos seguir isso independente do nosso estado de vida. Então, eu vou pedir ao Felipe para fazer um solozinho, para a gente fazer a nossa oração, não é? Oração pelas nossas famílias, oração pelas famílias que a gente encontra nessa miscelânea de realidades, que são muitas, muitas mesmo, às vezes sofridas, às vezes desamparadas, às vezes sem norte, não é? E eu pediria que vocês cantassem uma música e essa música servisse para a gente entrar nesse clima de oração. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E ao som do violão, que você possa fazer essa experiência de receber, de fazer na sua casa, neste momento, o cenáculo, onde o Espírito Santo veio para encorajar os discípulos e a Virgem Maria, onde a igreja manifestou-se ao mundo, sem medo. E suplicar ao Espírito Santo hoje que ecoe nos nossos corações e nas nossas almas, em todos os lares. Não tenhamos medo de ser família. Não tenhamos medo de assumir essa postura como esta centelha de Deus na sociedade. Não tenhamos medo, meus queridos e minhas queridas de Deus, de justamente ser sal da terra e luz do mundo. De perceber que a nossa realidade de família é um grande exemplo para um mundo que muitas vezes está sem esperança. Nós somos os portadores dessa esperança. Nós somos os portadores da alegria do seguimento ao Senhor. Papa Francisco vai nos lembrar também que ninguém evangeliza com cara de cemitério. Ninguém evangeliza triste. Se as nossas famílias estão tendo os modelos que vêm na televisão, nas novelas, nas séries, é porque nós estamos nos recuando de dar o nosso testemunho. Que possamos, nesta noite, reaprender e redescobrir a alegria de ser família, a alegria de estar totalmente mergulhados no amor de Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Cantemos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu sempre digo aos casais de noivos ou de namorados também que é um relacionamento a três, né? Eu sempre digo a eles, entre você e o seu namorado, entre você e a sua namorada, há uma terceira pessoa que precisa entrar. Eles ficam assim meio surpresos. Na família também precisa entrar uma terceira pessoa, que é justamente Deus. Se a gente não coloca Ele na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos projetos, nas nossas atividades, a gente não vai vingar. A gente não vai ter a capacidade de realizar bem as nossas coisas. Então, em nome da Pastoral Familiar, eu gostaria de agradecer de coração o sim de vocês, Marcos, Fátima, Felipe. Muito obrigado por esse sim, muito obrigado por partilharem conosco esta grandeza que é ser família. É um valor tão lindo, gente, tão bonito, que a gente precisa sentir um orgulho muito grande. Não para se envaidecer e se achar melhor do que o outro, não. Muitas vezes as nossas realidades de família são tão chagadas quanto a família do lado.
Mas uma coisa deve ser diferente: a esperança e a capacidade de acreditar que dias melhores virão. E saber que a caminhada cristã ela passa por isso. É necessário muitas vezes sofrer, é necessário muitas vezes chorar, é necessário muitas vezes abdicar, não é? Morrer o eu para que viva o nós. E assim a gente vê uma família de 22 anos de casados, a gente vê uma família de 42 anos de casados, a gente vê uma família de 60 anos de casados. Quanto isso é bom. Então, que a frase de João Paulo II possa ser a grande oração nossa deste dia, né? Falando sobre família e educação. O futuro da humanidade perpassa pela família, não é? Passa pela família de verdade. Então, homens novos, mulheres novas, uma sociedade mais justa, humana e fraterna, depende de cada um de nós. Se cada família fizer a sua parte, já vai ser um grande passo. Então, muito obrigado por essa família, muito obrigado pela oportunidade que vocês deram de poder estar conosco nesta live, tá bom? Mas é que Eu quero agradecer, nós queremos agradecer, Padre, por essa oportunidade, por essa honra de estar aqui com toda a diocese, né, da cidade de Juazeiro. E a pastoral familiar, para mim, é a mãe de todas as outras pastorais, né? E nós, o Binaldo sabe, o pessoal que já foi coordenador lá atrás sabe, a comunidade Mãe Imaculada está à disposição da pastoral familiar, porque eu entendo que todos nós, comunidades, movimentos, grupos, todos nós temos que entender que é uma pastoral que precisa ser sempre fortalecida e naquilo que precisar de nós, é só chamar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito bem. Só lembrando a todos que amanhã será a hora santa, a hora santa que está justamente no subsídio da Hora da Família, e será transmitida a partir das 19h30. Então, amanhã é mais cedo, não será às 20 horas. Será às 19h30, lá na paróquia Santo Antônio, na matriz Santo Antônio. Será transmitida pelo YouTube e o Facebook da paróquia Santo Antônio, e não da pastoral familiar. Tá certo? Então, você procura o canal do YouTube da paróquia Santo Antônio de Juazeiro, e também o Facebook da paróquia Santo Antônio. Será esse momento oracional de bênção, de graça, com o padre Isael, às 19h30. Então, não será às 20 horas, será às 19h30. Você pode acompanhar pelo subsídio da Hora Santa da Família, que vocês também adquiriram para vivenciar a Semana da Família, tá certo? Então, só relembrando, amanhã, às 19h30, diretamente da paróquia Santo Antônio, transmitido pelo Face e pelo YouTube, a adoração da Hora Santa da Família, tá certo? Então, não esquece. E na sexta-feira, nós retornaremos à nossa programação das 20 horas, com o casal também conversando, não é? E no sábado, iremos coroar toda essa caminhada virtual e real com a missa, a Santa Missa do encerramento da Semana Nacional da Família, presidida pelo nosso bispo Dom Beto Breis, diretamente da Catedral Santuário, às 19h30. Então, a gente quer agradecer aos coordenadores nossos da Pastoral Familiar, o Binaldo e a Adileuza, a Tânia, que é a nossa diretora e produtora virtual, ela que faz todas essas coisas nesses streams da vida, e agradecer, claro, a presença e a participação de cada um aqui. Dá vontade de ler todos os comentários, mas não é possível, senão a gente teria que fazer... Eu sei que esse papo a gente poderia fazer até uma vigília a noite toda, mas, mas nós temos outras obrigações que nos chamam, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria e pedir a Nossa Senhora, não é? Também pedir pela intercessão de Santa Dulce, que é a festa dela amanhã, né? Santa Dulce dos pobres, que possa interceder por todas as nossas famílias, por todos os nossos agentes da pastoral familiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Desça sobre nós, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos e fiquemos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos de música para a gente encerrar bem. Vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir, a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Viva as nossas famílias! Viva! Tchau, tchau! Até sexta, se Deus quiser. Um abraço.